Boa noite, Angel, tudo Boa bem? noite, Nicolai. Estamos ouvindo. O som está ótimo aqui para mim. Muito Boa bem, noite a todos, bem-vindos. tudo bem. Pessoal, em primeiro lugar, boa noite. Queria dar as boas-vindas e a boa noite para todo mundo que está por aí. Dar boa noite à Angel também, que vai ser a co-host aqui comigo, né? E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre os centros de inteligência. Eu vou mutar todo mundo aqui, que acho que está fazendo alguns barulhinhos aí. Pá, Tá. vamos lá. Ver se tem alguém aí que tá. Só um segundinho. Tudo bem. E a ideia é a gente mergulhar um pouquinho nessa história do que são os nossos centros, né, pessoais, os nossos centros de inteligência, esses vórtices de energia, esses vórtices de organização da nossa consciência, que tanto fazem parte aqui da nossa história de seres humanos, né? Acho que muitos de vocês, alguns de vocês têm ligação com o Enneagrama. O Enneagrama está diretamente ligado a ao trabalho de transformação desses espaços em nós, desses centros de inteligência, desses centros de consciência, e de alguma forma muitos conhecem, né, um dos precursores do Enneagrama no Ocidente, não do Enneagrama das personalidades, mas do Enneagrama dos processos e dos centros, que foi o Gurdjieff. No seu livro Relatos de Beelzebub, seu neto, ele falava muito, né, é como se fosse uma espaçonave olhando para a Terra, falava muito dos seres tricerebrais, né? O que eram os seres tricerebrais? Eram esses seres esquisitos que moram ali no planetinha Terra, que tinham essa confusão de que horas a mente deles queria uma coisa, aí de repente o coração queria outra coisa, e o corpo, as vísceras, os instintos queriam outra coisa. Quem aqui já não se sentiu assim, né? A minha razão quer andar para aquele lado. Ai, mas as minhas emoções, o que está me pegando está me puxando para outro. E o meu corpo muitas vezes está reagindo de uma outra forma. Aquela raiva vem e levanta, eu fico cego e o meu mental para de funcionar porque o meu corpo subiu e apagou o meu mental. Aquela mágoa profunda de alguém, ela toma tanto o meu coração que ela entra no meu mental e eu não consigo pensar em outra coisa. Ou ela pode vir ao meu corpo e me fazer ficar com raiva ou dissociar do meu corpo. Será que a gente já se deu conta de que esses centros em nós eles tomam decisões diferentes, eles vêm de lugares diferentes e eles podem estar mais ou menos equilibrados, e eles estão interagindo entre si o tempo todo, roubando energias um dos outros, jogando para um lado, jogando para o outro, uns tomam a conta, né? Determinados caminhos que eram para ser tomados pela mente, de repente são tomados pelo coração. E nem sempre a gente está falando de um coração, né? Tomar um caminho pelo coração parece uma coisa bonita, né? De que a gente vai ir no fundo do nosso coração, encontrar o amor e tomar uma decisão. Isso não é sempre verdade. O nosso coração muitas vezes está tomado por um coração que nada tem a ver com o amor, mas ele pode estar ligado à mágoa, ele pode estar ligado a uma tristeza, ele pode estar ligado a uma carência, ainda assim, dominando as nossas emoções, cegando os nossos pensamentos e interagindo no nosso corpo. Então, falar de desenvolvimento dos nossos centros e falar de como eles afetam é falar de tudo que nós somos. Nós, como seres humanos, somos seres que operam com três centros de inteligência. E se a gente for olhar para como isso funciona, até na ligação com o nosso corpo, né, o cérebro com todos os neurônios, tomando as decisões, analisando as coisas, né? O nosso coração também, né? A neurociência já sabe que os neurônios dele interagindo, sentindo o ambiente ao redor, tomando suas próprias decisões. E quem mais do que o intestino, as vísceras, hoje a gente já sabe muito bem a quantidade de inteligência cerebral, de neurônios, de tomada de decisões, de organização do nosso corpo inteiro, do nosso coração e de tudo que a gente habita. A questão é que nós fomos educados, e principalmente por uma certa miopia da nossa mente, né, a tentar entender a sociedade moderna inteira através de análises com a minha razão.
Então eu vou lá, de repente, e estou no meu trabalho, todo sério, e estou sentindo uma carência que eu preciso brigar com aquela pessoa, ganhar aquele cargo e tal, porque eu estou me sentindo menos do que ela. Mas a minha razão diz outra coisa, né? O meu mental conta uma história que se trata de um profissional, e que isso, que aquilo outro, que aquilo lá. Mas na verdade eu estou tomando essa decisão por causa de uma questão emocional. A pessoa vai lá e constrói uma vida inteira, consegue um status, compra um carro, uma casa e tudo, e consegue dar uma explicação que aquilo foi uma construção. Mas na verdade ela está reagindo a uma emoção de uma carência de ser admirado pelo papai ou pela mamãe lá nos primeiros anos de vida. Ou aquela pessoa, né, que vai lá e conquista a mesma casa, o mesmo carro e isso, mas está sendo dominada por um desejo do corpo, por exemplo, de ter uma atração sexual maior ou uma interação, uma atratividade. Então, nós, dentro do mundo que nós vivemos, chega a ser meio ridículo a educação que nós tivemos para ficar tão cego a tudo isso que está acontecendo dentro de nós, a partir desses lugares todos que estão agindo, interagindo, tomando decisões, e de alguma forma a gente vai desligando os nossos centros de inteligência e tentando todos dar explicações através da nossa mente, que pode também estar extremamente distorcida, né? Há dias que a gente chega em casa, a cabeça está queimando, ela está sem clareza nenhuma, não consigo tomar uma decisão, eu não sei para onde ir, e há dias que depois de uma caminhada, na interação com o corpo altera a minha respiração, cuida do meu coração e altera imediatamente a minha mente e faz com que a minha mente adquira uma clareza. Então, olha só quantas danças que vão dançando em nós. E é um pouco do que a gente quer trazer aí, eu e a Angel, um pouquinho para vocês hoje, e falar o quanto de nós realmente temos um autoconhecimento sobre como esses centros de vida, né, a mente, o coração e o corpo, existem em nós. Eles não são coisas nossas, eles são nós. Esse que está falando para você é através de um centro mental e usando outras interações. O quantos de nós realmente temos consciência dos três centros? Consciência física, corporal, entendimento das mensagens do meu corpo, saber quando ele está bem, quando ele está mal, consciência emocional, entendendo as mensagens do meu coração, sabendo quando ele está bem, quando ele está mal, consciência mental, interações, saber quando, se eu sou uma pessoa que às vezes tem uma tendência, onde o meu mental acaba roubando os meus sentimentos, eu nem sinto as coisas, eu racionalizo elas para ter um controle, uma segurança sobre elas. Ou será que eu sou daquelas pessoas que tudo é emocional e eu perco a razão e a visão nas coisas? Então, sim, nós também somos diferentes. Nós temos tendências diferentes a um desses lugares dominar mais do que outros lugares. Então, o trabalho de autoconhecimento, de entendimento sobre os nossos vórtices de inteligência, sobre os nossos centros, é um trabalho absolutamente fundamental da pessoa que procura adquirir uma consciência maior sobre si mesmo. O instrumento que nós usamos principalmente para isso, que é o enneagrama experiencial, o enneagrama, como nós trabalhamos na nossa escola, é um enneagrama de experiência, ele acontece na prática e na consciência dos três centros de inteligência ao mesmo tempo, porque senão ele seria simplesmente uma ferramenta mental e lógica, e não é isso que esse instrumento nasce através de práticas, ele nasce através de coisas que eu faço com o corpo, com o coração e com a mente, para que eu vá fazendo um aumento da minha consciência sobre esses lugares em mim, entendendo as decisões da minha vida que são tomadas pelo automático de cada lugar, e vá trabalhando nestes centros para que eles cada um individualmente, primeiro, adquira consciência maior e equilíbrio maior, e depois essa interação toda me torne um ser vivo, tricerebral, como dizia Gurdjieff, mas num relacionamento harmonioso entre as inteligências que me tocam. Então, hoje a gente vai abrir um pouquinho aqui para falar alguns slides daqui a pouquinho, rapidamente, sobre esses lugares e levar todos vocês a uma reflexão de uma coisa tão simples e tão fundamental. O quanto você realmente tem consciência sobre esses centros que acontecem e o que você faria para transformar
tudo isso e te deixar num grau onde a sua vida pode ser muito mais equilibrada dentro desses lugares, e como isso nos afeta o tempo todo quando a gente está automático, mas a gente não sabe. Por quê? Porque a gente fica distraído, fica usando um desses centros para engolir os outros dois e não perceber, na verdade, o desenvolvimento de todas as capacidades que a gente tem. A gente passando por esses slides daqui a pouquinho, a gente vai aí, dependendo do nosso tempo, a ideia é que seja uma aula curta, que seja rápida, um horário noturno para todos, e a gente possa abrir para algumas perguntas ou escrever ali no chat e falar um pouquinho sobre isso. Não só teoricamente, mas a gente pode, né, eu e a Angel, compartilhar com vocês, né? Eu faço práticas nos meus centros de inteligência há mais de 15 anos. O programa do Nove Raios é um programa que usa o Enneagrama dentro dos movimentos no desenvolvimento dos três centros de inteligência, assim como é o programa de instintos, o programa e o próprio Enneagramat, que é o programa inicial de Enneagrama, onde você vai começar a ter autoconhecimento sobre as suas personalidades, mas também sobre os centros de inteligência e como eles afetam a sua vida como um todo. Então, Andy, eu vou te convidar aí, vou te achar aqui no viewzinho e vou te convidar aí para compartilhar um pouquinho também, para colocar o que você considera aí de experiência, principalmente a partir, né, da sua experiência de prática pessoal sobre tudo isso. Tá bom. É, Obrigada, gente. Obrigada, Nicolai. É bem vibracional para mim as questões dos centros, né, de inteligência. E Gurdjieff falava que não há cura efetiva se não ocorrer a integração desses três centros de inteligência. E é um trabalho constante, e eu observo em mim o quanto eu faço bloqueios energéticos nos centros de inteligência, porque se a gente for olhar dentro da percepção de chakras, né, o centro físico ele se localiza ali no umbilical, o emocional no chakra cardíaco e o mental no frontal. E à medida que a gente for colocando na prática quais são as reações, sejam elas mentais, emocionais ou fisiológicas, né, no nosso dia a dia, o que me marca muito é o estado de inconsciência energético que nós temos de nós mesmos, porque nós vibramos e nós temos aí sete principais chakras, são muito mais, mas a gente não tem percepção e eu de repente percebo que eu tô com uma super dor de cabeça, eu tô com o meu mental completamente congestionado, obstruído, ele está em distorção, eu entrei em desequilíbrio e a mente ela começa a ficar completamente tagarela. Se eu não conheço meu corpo, se eu não conheço as minhas frequências e como funciona a energia e o que eu posso fazer a partir de certas percepções fisiológicas, eu adoeço. E aí eu entro, eu vou espirar lá para baixo. E o Gurdjieff falava que o caminho é de transcendência, mas é a partir da experiência vivencial aqui agora, não como gurus, onde a gente vai deixar de comer, ou onde nós vamos ali nos internar no mosteiro, enfim, mas é trazendo a vida prática mesmo, que isso tem tudo a ver com o quarto caminho dele, né? Embora a gente trabalhe aqui os centros de uma forma experiencial, eu gosto muito desse olhar de trazer as observações para a vida prática, porque é a partir dessas observações que eu começo a mudar.
eu trabalho muito com frequências, né? Desde muito nova. Então, para mim, é muito fácil observar. Eu sou mestre reikiana, trabalho com apometria também, então eu percebo com muita facilidade um momento de um congestionamento e de obstrução completa de um desses pontos energéticos meus que estão dominados por uma queda de um dos meus centros de inteligência. E aí a conversa é longa, mas para mim um ponto central é trazer isso para um olhar entre energia e toda a parte de ação e reação, seja mental, emocional ou física, para a vida prática. A gente falar em vida prática, vamos falar, por exemplo, em questões muito simples, né? Nós podemos ter os nossos centros mais reativos, né? Então, ou centros que resistem. Então, vamos pensar assim, uma coisa mais fácil de perceber é, por exemplo, no centro físico. Quando ele vai resistir, então, de repente alguém está falando alguma coisa para mim, eu estou achando que aquilo me dá medo, ou que eu vou perder o controle, eu vou, né? Me fechando, me travando, eu vou fazendo o quê? Uma contração da energia vital dentro do meu corpo físico. E ao contrair a energia vital, ela para de circular. Isso afeta basicamente a movimentação energética, a movimentação dos meus chakras, mas também vai se comunicar com os meus músculos e criar os nódulos e criar, né, para eu contratar lá a minha massagista e vai atacar os meus nervos e vai dar todos aqueles efeitos que a gente tem de somatizações dentro do nosso corpo físico. Então, se nós temos um corpo, por exemplo, que reage demais, ele vai criar essas somatizações. Quando a gente olha para o Enneagrama, que fala dos 9 tipos de personalidade, né, a gente sabe que essas personalidades que moram aqui em cima, né, na parte norte do Enneagrama, 8 e 9 e 1, são personalidades que têm grande parte, a maior parte da energia da consciência delas ligada ao corpo físico. Então, quando este corpo se distorce, ou quando ela entra, né, numa distorção, a contração de tudo isso é muito maior. E outra coisa, essas personalidades, ao contraírem isso, elas acabam sugando e dominando a mente e o coração. Então, quando a raiva vem, o controle vem, a tensão vem, a reação ao medo do mundo vem, eu acabo, né, sequestrando pensamentos e sequestrando sentimentos em nome daquilo. É uma coisa que a gente trabalha muito, né? Vai entender como cada uma delas faz isso de jeito diferente, né? Um exemplozinho simples, né? A personalidade de 8, como a gente conhece muito bem, como esse corpo sequestra a mente dela, né? E ela passa a pensar de forma dura, concreta, controladora. Na verdade, não é uma questão mental, é a mente dela que foi dominada por uma questão que é física, né? Ou se eu pego a personalidade de 1, né? Ela começa no controle, começa a sentir a raiva e o ódio, e isso, o coração dela foi, entre aspas, infectado. Mas isso não tem origem no coração, tem origem no controle do corpo dela. Então, uma das belezas de trabalhar com o centro de inteligência e as 9 personalidades do Enneagrama é a gente entender que cada uma delas tem uma dinâmica entre o centro de inteligência diferente. Então, se eu sou uma personalidade, por exemplo, mental ou emocional, eu sei que se eu tenho autoconhecimento energético, inclusive, eu consigo sentir o meu coração, né, se fechando ou se adaptando ou sentindo aquele lugar, né, os mentais tendo dor de cabeça quando pensam demais ou quando vem alguém tá te falando uma coisa que o seu sistema de crenças começa a se defender, travar, 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 e aí eu tenho, de certa forma, a tal da dor de cabeça, né? Quem consegue ter a capacidade de compreender que naquele momento essas são reações dos centros ao que seria, né, ao que seria uma defesa do corpo. Você não faz isso, você vai lá e toma um anador, você vai lá e acha que é uma questão física, você vai lá e acha que é uma questão, porque você acaba sentindo nas sensações do corpo, né? E entender mais ainda, você pode usar essas reações para perguntar a esse centro o que está acontecendo, a que você está reagindo, né? E entender, por exemplo, que cada centro ele tem coisas que ele quer defender, né? O centro mental, ele quer, pelo amor de Deus, entender da onde vêm as informações e coisas, porque senão ele fica meio doidinho, né? O centro corporal quer sentir que ele está, de certa forma,
no controle do ambiente como um animal forte que chega e sente que os outros estão respeitando ele, senão ele começa a reagir, né? E os centros emocionais também da sua forma. Então, de forma prática, a gente está falando em autoconhecimento, que é você nas questões do dia a dia, com a tua família, com a tua liderança, com o teu trabalho, com o teu isso. Será que entender da onde elas vêm? São questões mentais? São questões emocionais? São questões físicas? Como elas estão se interagindo? Isso que eu estou sentindo vem da onde? O que que isso fala sobre mim? Será que alguns dos meus três centros está precisando de equilíbrio? É o mental? Então eu acho que eu estou precisando, né, entrar em processo de meditação para assentar a mente, porque aí ela equilibra o meu corpo, ou é uma reação física, aí eu de repente preciso fazer uma respiração diferente para cuidar do meu corpo, ou é uma reação emocional e de repente eu preciso cuidar, abraçar esse coração e permitir que ele chore uma mágoa ou que ele se sinta cuidado. Todo esse processo vai dando para a gente uma capacidade de realizar uma alquimia de transformação e de autoconhecimento dentro de nós. E é por isso que o tema dos três centros e dentro do Enneagrama é um tema tão importante e relevante para o nosso trabalho. Não sei Ô, se você... Nicola, Diga. só trazendo um ponto, né? Uma vez que a gente não vai entrar na mandala, mas os centros físicos, né, são 8, 9 e 1, e o que está por trás é a raiva. Eles lidam com a raiva de forma diferente. O 8 ele externaliza a raiva, o 9 ele dissocia da raiva, e o 1 ele acaba contraindo a raiva. Hum. Ele entra em contração e segura essa raiva, né? Ele implode, ele internaliza. E aí a gente tem os emocionais, que são 2, 3 e 4. É um ponto interessante que os pontos do triângulo, 9, 6 e 3, eles tendem a dissociar daquela emoção da qual eles fazem parte. Eles têm tanto daquela emoção, seja a raiva, seja o medo, seja uma tristeza profunda, mas eles têm tanta emoção, eles têm tanto aquilo que eles tendem a se dissociar, né? Não é uma realidade 100% que cada um é único, mas a gente observa como um padrão. E aí o 2 ele externaliza as emoções, ele se coloca para fora, exato, vai buscando, você pode trazer isso, viu, Nicolai? O 3 ele acaba, ele sente tanto que ele fala assim, sai, não chega perto, que eu digo que eu contraio, né? Porque se a gente for sentir as emoções, é capaz de não ter controle. Eu fiquei muitos anos sem chorar e, de repente, aconteceram dois falecimentos na minha vida e o deck arrebentou e eu fiquei 2 meses chorando. Mas o pior, como 3, eu tinha estabelecido uma meta de não chorar, gente. Isso, olha o nível de consciência do indivíduo que era baixíssimo, né? E o 4 é aquela coisa da introjeção, de trazer essas emoções e vivê-las profundamente ali internamente. E aí a gente indo para os mentais 5, 6 e 7. O 5 a gente está no sul da mandala, 4 e 5, né? Eles internalizam, então o processo é completamente dentro, e o único órgão que existe no corpo do tipo 5 é a mente, né? Não sente o restante, e tudo opera ali dentro daquela mente. O 6 ele entra em confusão mental e não tem clareza, então ele fica olhando para fora, para dentro, e ele cria 1.500 projeções e está ali com a mente extremamente confusa. E aí você fala, mas não é mental? Não, porque o mental é exatamente uma mente clara, sóbria, limpa, né?
E o 7 ele é para fora, externalizado. Então, o processo de planejamento mental dele, ele vive no futuro. E aí eu vou deixar o mestre falar, porque ele é um 7, pode trazer mais detalhes para a gente. Na verdade, a gente está falando aqui do que acontece quando você está adormecido, né? Então, quando sua Sim, personalidade está tomando conta de você, você acaba sendo dominado por esses centros. E aí acontece isso. Mas a gente sabe que a maioria das pessoas, de certa forma, vive isso, né? Então, isso que a Angel está descrevendo acaba sendo a vida da maioria das pessoas. Mas não é isso que o Eneagrama quer para você, de alguma forma, né? O Eneagrama quer te mostrar o que que são esses padrões, o que que são esses caminhos e te apontar lugares para que você, né, coloque o remédio certo na dor certa. Então, seja, né, o teu mental preso lá fora, ou preso lá dentro, se protegendo do mundo, ou confuso, o teu coração jogando as emoções lá para os outros para não sentir aqui dentro, ou entrando na centro e se apegando às suas próprias para não sentir lá fora, ou dissociando de medo das emoções, né? Cada um desses é um padrão. Ou se você é o teu corpo segurando toda, né, a distorção que ele está ali dentro, ou ele jogando, empurrando ela para fora, ou eles saindo da consciência. Então, esses padrões, esses 9 padrões, né, que são os 9 tipos de personalidade, são o que acontece com a gente quando a gente não tem um processo de desenvolvimento. O Eneagrama ele vai mostrar isso para você, vai ser a primeira coisa que ele vai fazer, vai falar, ó, presta atenção como tem sido a sua vida, é o que te domina. Depois, então, agora que você já sabe, embora você não saiba tão rápido, vamos entender, aprender e vamos tomar um tempo aí para mudar essas coisas, para que você não fique preso nesses padrões. Isso que é uma coisa muito legal. Andy, eu vou fazer uma sugestão da gente colocar aqueles slidezinhos sim. rapidinho, que eu acho que é legal. A gente preparou uma coisinha legal, só um segundinho aqui. Então, aí dá para a gente falar um pouquinho. Uhum. E aí a gente. Eu vou passar um pouquinho aqui, ó. Tchum, 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 tchum. Estão me vendo? Sim. Tá vendo aí bonitinho? Muito bem. Então a gente falou um pouquinho, né, desses lugares dentro de nós. E vamos falar um pouquinho, a gente vai passear rapidinho, tá, gente? A gente falou já antes dos slides, mas já que a gente tem eles são bonitinhos, vamos falar um pouco então dessas 3 naturezas do ser humano, né? Então, os 3 centros de inteligência, ou as 3 naturezas, que estão né, conectados nessas dimensões todas nossas. Então, a natureza do corpo são forças físicas mais densas, né? Dentro do Eneagrama dos 9 raios, a gente usa, a gente sente isso, a gente aprende a perceber como isso acontece no nosso corpo, como isso acontece na nossa energia. São forças ligadas à Terra, elas são muito similares, à vibração da Terra, são as forças que dão origem aos instintos, esse centro em nós é o centro que age, né? Se a gente for pensar como você faz alguma coisa, tem gente que pensa e tem dificuldade de agir, ou seja, o centro mental é ativo, nem sempre claro ou não, mas o centro físico não consegue engajar com o centro mental. Né? Ou o centro, eu tenho uma emoção, uma vontade muito grande de fazer algo, mas o meu centro físico não consegue engajar. Ou a vontade que eu tenho não tem a ver com aquilo que eu penso ou sonho, né? Essas bagunças acontecem com a maioria de nós. Quando esses centros físico, né, nossa parte física, e os tipos 8 e 9 e 1 do Eneagrama tem isso ainda mais forte, quando isso está bagunçado, quando a gente está com isso distorcido, o que surge daí, né? É a energia da raiva, das vísceras, do caos, do controle. Sou eu passando pela vida automático, trabalhando 30 anos sem nunca perguntar, quase que como um zumbi, né? O que que é o zumbi? O zumbi não tem pensamento, o zumbi não tem sentimento, ele só anda, ele só faz, ele vira uma criatura de hábitos, né? Hábitos inconscientes, não estou falando de hábitos
conscientes, né? Ação ou inação. Ou eu não faço nada, ou eu faço um montão de coisa pela vida, mas sem me perguntar o quão isso é importante, o quão isso tem valor ou não, quão isso tem sentido ou não para mim, porque essas já são perguntas do coração e da mente para a alma, né? Que seria o quarto elemento que a gente nem trouxe aqui. A teimosia é uma questão do meu corpo distorcido, um corpo que resiste à mudança, trava, dissocia, cria um monte de coisas porque não quer que algo mude, não quer desapegar de uma coisa que se passou, né? Um corpo pontada no estômago, resistências, tensões nas costas, no pescoço, toda a agressividade quando essa raiva vem muito, trava e dores quando eu tento parar essa raiva. Então, são todas questões muito ligadas, né, ao meu centro físico muito distorcido. Agora, o poder que existe no centro físico, ele é superior ao poder que existe nos outros dois, em termos de massa de energia, capacidade de materializar, de transmutar, de fazer acontecer. E quando a gente consegue, né, de certa forma, através de práticas, né, conseguir criar um movimento de aterramento no chão, reconectar a sola e a parte básica do nosso corpo, a perna e os primeiros três chakras, com o solo da terra, como uma árvore mesmo, colocar a raiz de volta no lugar, a gente vai encontrando um lugar onde essa força toda começa a criar uma base, né? Que é igual, você pegar algo que está tremendo, eu enterrei e criei uma base. Essa base se torna o corpo da terra. E eu, através de práticas, vou conseguindo. Práticas que muitas vezes têm a ver com artes marciais, com tai chi, com práticas de aterramento, que são as práticas que a gente faz dentro do Nove Raios, começa a realizar já dentro do Enneagramat. E quando a gente consegue aterrar, quando a gente consegue desbloquear todos os nódulos que tem no corpo físico, que são resistências a histórias da minha vida, eu começo a, portanto, ter um corpo que se torna um instrumento de poder e de força. Ele consegue ser direcionado para movimento, para realização, para construção, né? Eu entro num lugar, a minha energia é sentida pelos outros, sem ameaçá-los, mas ela é sentida. Eu tenho uma força vital, faço um montão de coisas, tenho uma saúde ao redor do meu corpo físico. Eu começo a movimentar a vida prática com muito menos esforço, como os elefantes fazem, né? Os elefantes estão lá quietinhos e de repente disparam e ninguém quer ficar na frente da disparada de uma manada de elefante. Por quê? Porque é a pura energia vital da Terra se movimentando em movimento. Quando você consegue chegar num estado cada vez maior do centro físico vitalizado, a tua vida se torna esse móton contínuo, né? Você está sempre com energia, está sempre fazendo as coisas, você está sempre movimentando e não tem nem agressividade, nem fora de centramento, porque você foi trabalhando. Como se atinge isso? Primeiro eu tenho que através de autoconhecimento e curas e tirando todos os bloqueios desses centros, e depois eu tenho práticas para ir realizando aterramento, centramento e presença no meu corpo físico para conseguir trazer a minha consciência de volta para esse lugar. Então tem todo um trabalho e dentro do nosso programa de Enneagrama, do Enneagrama, desde o primeiro dia você já começa trabalhando no teu corpo para já aprendendo os instrumentos básicos para chegar aí neste lugar aí de inteligência física, né? E a gente vai usar bastante essa questão aí que envolve, de alguma forma, né, um corpo vitalizado, saudável, conectável com a Terra, um corpo como instrumento das experiências da minha consciência, ele é o veículo para que a minha alma exista e um corpo a serviço do plano divino, para que ele esteja a serviço desses três planos e dessas três forças em equilíbrio criando, eu preciso fazer esse trabalho comigo ao longo do tempo. Angel, quer colocar e adicionar, por favor? Você falando, eu me lembrei de uma prática, eu vi que a Adri do Canadá está aqui, né? No Nove Raios, a potência energética quando existe esse processo de encontrar o centro do nosso corpo físico, de puxar, de enraizar mesmo, de entrar
construir raiz e que mais profundas, né? E puxar essa energia, a mudança vibracional e o quanto ela mudou a partir desse lugar, né? E também tem aqui a Andrea Dantas, que eu conheço. Ela fez trabalhos corporais com corrida, que ela mudou completamente, vamos falar, de um movimento de não ocupar o corpo para um movimento da ação certa, né? E para quem tem excesso de energia, o aterramento também, a respiração, é uma forma de você também liberar esse excesso de energia, porque por trás existe uma gentileza também muito grande. E para as pessoas do tipo um começar a diminuir esse crítico e deixar esse fluxo energético sair. Falar, eu estou sentindo raiva mesmo, isso me incomodou. É não segurar, porque na medida que eu vou aprendendo a lidar com isso e compartilhar, e as práticas é que vão nos ajudar muito, eu vou tendo mais leveza, e aí eu vou conseguindo fluir e deixando espaço para que eu possa trazer a força dos outros centros de energia. É isso, porque na verdade aquela energia, vamos falar de um tipo 1 de personalidade, ela está toda bloqueada na tensão, né? Tá, a tensão muscular, ela trava energeticamente, e aí você está, de certa forma, comprimindo a si mesmo. Na hora que eu desbloqueio isso através de processos, é claro que isso vai afetar o meu cardíaco também, vai trazer emoções, os centros estão se conversando o tempo todo, mas eu vou aprendendo a como fazer o meu processo real de transformação, que nada tem a ver com ficar tentando fazer coisas que são contrárias à minha natureza. Falar um pouquinho da natureza do coração, né? Do nosso centro emocional. A gente não está falando do coração físico, mas do coração energético, do coração emocional, que todos nós sentimos aqui ao redor do peito, né? Às vezes mais para frente, às vezes fora da pele, inclusive, às vezes lá dentro, parece que é fundo, 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 que você mergulha lá dentro de um abismo, né? Às vezes tem pessoas que sentem como uma facada, outros sentem o coração queimando. Na verdade, outros sentem lá nas costas. Tudo isso está acontecendo mesmo com o centro de energia emocional, com o centro de energia do cardíaco. O coração está mais ligado ao mundo das águas. Ele tem uma diferença, né? Uma coisa é você mexer com terra, com pedra. Outra coisa é você mexer com água, né? A água, ela gira, ela flui, ela é fluxa. Ela movimenta, ela combina. Então, quando você está com o teu coração aberto, próximo de alguém, por exemplo, compartilhando uma dificuldade ou um lugar que você ama, e você está atento no peito, você sente as coisas movendo, você sente elas se mexendo de um lado para o outro. Ou quando você chega perto de alguém que você ama e de fato você abre o coração, porque normalmente a gente fecha, né? Você sente que as coisas estão trocando, né? A água do teu coração está indo para o outro, a água do coração do outro está vindo para mim, eu estou sentindo os outros estão me sentindo. E é claro que isso também tem a ver com as más águas, né? As mágoas, ou quando nós retemos as más águas aqui dentro, não deixamos elas sair, ou nos apegamos. Então, esse mundo ele é cheio do fluido. Não é à toa que quando ele transborda, ele sobe através dessa energia e ele transborda em forma de água pelos nossos olhos. Não é à toa que ele se comunica com o mar, com o feminino, com a lua. Existe toda uma comunicação, né, do meu coração com o mundo das águas, com o meu chakra cardíaco, e que está ligado, sim, às emoções humanas. Emoções muito mais ligadas às reações desse centro, né? As emoções mais densas, humanas, aquelas que pegam aqui, que mexem na nossa bioquímica, elas têm muito mais a ver com as dores e as reações do nosso coração. E a maioria de nós, ou pelo menos não boa parte do nosso tempo, a gente não consegue ter o nosso coração estar presente no coração, de fato, com ele, como uma janela aberta, me permitindo sentir os outros e a mim mesmo. Na verdade, a gente tem camadas sobre o coração. Alguns criam uma camada de barro sobre o coração, né, como faz o 8, por exemplo, de pedra, e bloqueia. Alguns congelam o coração, tira a energia vital dele e puxa para o mental,
como o 5, por exemplo, ele fica sem energia vital, não consegue sentir, né? Outros puxam a energia dele e ficam martelando na cabeça, como o 7, aí acaba não tendo a presença, não consegue sentir as emoções. Então, tudo isso que a gente enxerga do ponto de vista de personalidade, na verdade, tem uma dinâmica energética por detrás, dinâmica essa que a gente foi lapidando aí na nossa escola, desenvolvendo nesses últimos 20 anos, criando todo esse enneagrama da energia, que é de fato algo que a gente apresenta aí hoje para o mundo inteiro como uma grande metodologia que a gente foi desenvolvendo e que o pessoal está realmente querendo aprender, porque de fato existe sempre uma comunicação entre o mundo físico, os mundos invisíveis, e tudo isso serve para o nosso autoconhecimento. Falar em coração machucado, né? As águas viram tempestade, né? Rejeição, abandono, eu não sou amado, carência, autoestima pulsando, coração machucado, dependendo do outro, da sua aprovação, gosta de mim, por favor. Uma dor que eu sinto física, né? Às vezes alguém me abandona, rompe um relacionamento, eu perco uma pessoa, eu sinto uma faca aqui dentro, né? A energia emocional do coração densifica a tal ponto que conecta com o meu centro físico e eu sinto fisicamente no meu peito aquilo, né? Toda essa interação entre o mundo invisível e o visível, e eu sinto vazio, eu sinto tristeza, eu consigo descrever isso. E na verdade eu descrevo porque isso existe de fato lá por detrás, né? E o meu coração, quando está de fato, e para ter um coração que eu consigo ter ele mais equalizado, equilibrado, tem vários movimentos ao longo da vida que precisam ser feitos. Primeiro, eu preciso ter um corpo equalizado, estabilizado. Esse corpo serve quase como se fosse uma bandeja. Ele consegue, com a respiração e com a presença dele, criar uma sustentação, como se ele estivesse segurando para o coração, inclusive, ficar mais tranquilo, para poder se abrir para as relações. Só que esse coração também precisa estar curado das suas dores antigas, né? Se ele ainda está magoado com o que aconteceu lá na minha infância, ou com aquele abandono, ou com isso, ele está todo contraído, ele está todo reagindo, ele está todo vibrando de um outro lugar. Então eu tenho que fazer todo um processo de cura da minha criança ferida, liberando as dores emocionais e soltando, para depois ir aprendendo a ensinar o meu corpo físico a sustentar um coração num grau mais aberto e a também abrir energeticamente para o outro, para a troca, para o contato, e aí eu vou sim desenvolvendo o meu centro emocional e alterando a forma e a vibração dos meus corações, inclusive aqui, né? Se vocês se lembram do Enneagrama Espiritual ou dentro do nosso programa do Enneagram Master Espiritual, e a gente faz todo um trabalho de você aprender a entrar dentro do teu coração, entender a parte densa dele, mergulhar lá dentro e causar uma alquimia através do que a gente chama de virtudes, né? Para que essas comecem a cuidar. E aí você tem que trazer para esse corpo físico, né? A gente faz aqui uma cirurgia, inclusive, de troca de corações. Alguém que já participou, acho que se lembra disso. Então, a gente está falando aqui de um coração que vira uma casa, né, para ser preenchido por Deus, pelo algo maior, pelo amor universal. É um coração que é afetado pelos outros. Coração é aberto, gente, não é o coração de uma pessoa que está sempre assim. É um coração que é afetado. A tristeza do outro me afeta bastante. Mas eu tenho um lugar mais profundo, né? Amar, ser amado, um coração curado, um coração que ainda se machuca, porque ele está aberto, ele vai sempre se machucar, é uma condição humana, mas ele se cuida, ele se ama, ele se olha quando isso está cuidando. Obviamente, ele vibra essa frequência que ele está, e ele se torna um instrumento de sintonia do que no Eneagrama a gente vai aprender como são as 9 virtudes, que são sentimentos de uma qualidade muito sublime, muito elevada, que às vezes a gente toca e volta, mas você conseguir ter o teu coração humano mais sintonizado com aquilo, você vai ter que fazer todo um preparo nele para que ele possa se sintonizar aí com esses lugares. E como o nosso coração reage, né, no dia a dia, como nós somos sequestrados pelas coisas que acontecem no coração. Não é, Andy? O que que você acha aí o que que você sente assim dessa dinâmica do coração saudável, do coração machucado? Como isso interfere, por exemplo, na vida prática de alguém, na tua? Como é que você lida com essas coisas todas dos teus alunos?
Muda completamente, porque quando a gente está com o coração distorcido, em falta, na carência, no processo de rejeição, de tristeza, entra um melodrama, porque os três tipos emocionais, eles são dramáticos, né? Então traz, vamos falar, essas más águas, águas paradas mesmo. E em vez da gente andar, a gente acaba estagnando na vida, e é um cuidado que a gente tem que ter. E mais do que isso, não são só os emocionais que passam por isso. A gente acha, ah, não é uma questão dos emocionais. Não, não é. Os emocionais, eles tendem a utilizar essa energia com maior frequência e com maior intensidade, mas é uma questão de todos nós humanos. Inclusive, quem pouco acessa pode ter acessos distorcidos ou acessos elevados, né? E quando a gente vai limpando, abrindo o caminho para deixar esse fluxo de água passar e não reter essa água, porque eu fico martelando, eu fico remoendo, né? Eu fico ali naquele lugar e não fluo. E aí, quando eu saio disso, eu entendo e vou limpando essas dores com inúmeras técnicas diferentes que existem, terapêuticas, de respiração, de MDR, enfim, de trabalhos de cura, como que o Nicolai falou, do NA Coaching espiritual, da cura do coração, porque também nós frequenciamos os 9 corações adoecidos e os 9 corações saudáveis em virtude, né? E aí a gente passa por caminhos de autoobservação, de percepção e aprende técnicas para que a gente possa utilizar no dia a dia e sentindo essas frequências mais elevadas de um coração. E eu, como emocional, eu chego a sentir dor física, parece que meu coração rachou, alguém pegou um machado, bateu ali, de verdade, o peito abriu e está exposto, sabe? E também eu já senti, e isso no aspecto salutar e no aspecto de dor também, de estar sangrando. É claro, tem uma asa 4, né? Então tudo fica muito mais intenso para mim. E é um caminho que, se a gente for olhar do ponto de vista energético, cardíaco, é o ponto de encontro do nosso mental e da nossa energia física, porque a energia mental ela desce para o cardíaco e a energia física sobe, e depois eu libero o fluxo, eu tanto recebo e desce essa energia da Terra quanto a energia da Terra sobre para o céu também, né? Então é um lugar para a gente olhar com muito carinho. E quem ainda não consegue acessar, eu convido a um exercício para começar a experimentar. Sabe, bota a mão no coração, sente o coração tocando. No começo eu não sentia, eu tinha que pegar um ponto de pulsação para eu poder sentir meu coração. Eu tinha verdadeira agonia se eu deitasse no colo de alguém e eu escutasse no peito de alguém o coração batendo, sabe? E depois você vai vendo que delícia que é isso, deixar fluir a vida, né? Porque as águas, elas são fluxo de vida. É o meu convite para vocês. Tudo bem. Bem, vou seguir aqui, ó, e entrando agora um pouquinho dentro da natureza da mente, né? A natureza que é uma natureza, a mente ela está muito conectada ao ar, ao vento, ao etérico, aquilo que é muito é difícil de você pegar, né? A mente ela tem essa natureza que se esvai, a mente ela tem essa natureza que viaja, que se expande, e uma natureza que envolve, né, o sopro, né? O que que é uma intuição, se não, né, o que que é,
a inspiração, né? Antigamente era dito que se inspirava o conselho de que um dos deuses estava dando para você, né? E você estava ouvindo, ouvindo. Então, a natureza da mente, ela está ligada a pensamentos, intuições, forças de ventos, os elementais dos silfos, né? Visões, planos, criações. Olha que coisa doida. Olha como a mente é muito diferente dos outros centros. A mente, ela cria coisas. Ela concebe coisas que não existem na realidade como ela é, né? O corpo não faz isso. O corpo sequer tem essa capacidade. O corpo está aqui agora, reagindo às coisas que estão aqui agora, ou a memórias de coisas, agindo ou reagindo. Ele não está criando realidades que não existem, realidades virtuais, né? O coração está sendo afetado pelo que a mente pensa, pelo que o corpo é, pelo outro afetando, sendo afetado, se relacionando. Ele não está criando hologramas que nunca existiram. A mente é a função, né, do Pai maior. A mente é a função que é dada ao ser humano para tentar desenvolver a capacidade criativa, né, a capacidade de conceber algo que nunca existiu, de imaginar um cenário, por exemplo, do que vai acontecer amanhã, é conceber algo que nunca existiu, que existe só na minha criação. E a capacidade de criar, que é uma capacidade muito envolvida com o ser humano, você vai ver, né? Os animais não têm um centro mental, eles não criam realidades que não estão ali. Eles não criam, inclusive, o tempo, né? A ideia do amanhã, a ideia do ontem, são todas criações mentais. Então, como a mente, ela cria, né, de certa forma, uma grande matrix, e o que mais acontece é que nós acreditamos nessas criações. E a gente passa a interagir com a vida, não na vida como ela é, como o corpo faria, mas a gente passa a acreditar nas criações que a gente faz. Então, você imagina um futuro de amanhã, você traz ele para o agora, e se ele parece ser algo que te dá medo, você está reagindo a ele, você está formando, você cria conceitos. Né? Se você for pensar o que é uma guerra de fake news, ela só existe porque a mente tem a capacidade de acreditar em coisas que foram inventadas, de criar conceitos. E por isso você tem uma guerra de narrativas. Você fala, eu vou entrar na mente do outro, porque se ele acreditar em alguma coisa que eu quero, então o mundo dele torna-se aquilo, né? A mente, ela faz a gente, de certa forma, viver aquilo que acredita. E aquilo que acredito é simplesmente algo criado, é uma concepção e nos faz muitas vezes ficar escravos dessas concepções, dessas crenças, desses lugares e perder completamente o nosso contato direto com a realidade como ela é. Isso é a realidade humana, ao mesmo tempo que se eu tivesse alguém, né, com uma capacidade de ter um mental claro, em meditação pura, conectando com algo maior, eu podia usar essa mente para conceber coisas incríveis, para conceber planos de uma nova terra, de uma nova vida, para criar as minhas melhores versões, porque ao criar na minha mente, se eu conseguir conectar com o meu sentimento e com o meu corpo físico, o meu corpo vibratório físico vai vibrar o que minha mente concebeu, e aí eu me transformo numa usina energética de atração e manifestação daquilo que eu concebi, interferindo em toda a realidade, construindo uma realidade prática. Então, a mente é um instrumento extremamente poderoso que a humanidade não faz ideia de como usar. E que, na verdade, tem sido muito mais um instrumento de escravidão, de bagunça, de atropelamento. Se você falar em milhões de pensamentos involuntários que ficam passando na sua cabeça, só repetições de coisas que entraram ali, como, né, o carrinho da pamonha ou aquela musiquinha que você odeia lá do axé, mas que ela entra na sua mente e fica ali rodando eternamente, são assim os pensamentos, as crenças, as ideias, as concepções políticas, a dialética, tudo isso envolve conceitos que, se entrarem aí dentro, você já os confunde com a realidade em si. Então, como dá, né, para um ser vivo um instrumento de tanto poder, na qual esse ser vivo, nós, como humanidade, ainda não conhecemos ou concebemos? Acho que uma das primeiras curas a se fazer, e é isso que a meditação, o mindfulness, de alguma forma, vem trazendo para a gente, pelo amor de Deus, antes de você assentar a sua mente,
você estará criando coisas enlouquecidamente e se perdendo completamente das coisas. E é claro que os teus sentimentos, o teu corpo vão estar reagindo a isso, né? Existem várias formas de uma mente se perder, né? Ansiedade pelo futuro é o quê? O meu corpo reagindo em respiração ansiosa, em emoção, a uma criação mental que não existe, né? Então, né, prever, antecipar, criar, planejar criações que não existem, mas às vezes criações que podem me moldar a construir, né? É quando o Filho de Deus recebe de Deus a capacidade de criar da mesma forma que a criação, né? Vozes dentro da minha cabeça o tempo inteiro, diálogos internos, pensamentos sem parar, a pessoa de cabeça fechada. O que é cabeça fechada? O espectro mental fechado e não deixando entrar nenhum outro conceito ou ideia, né? A tal da teimosia, alguém preso numa crença específica. A mente que tem dúvida, o que que é? É a mente que cria tantos cenários, mas como não sente, né, uma segurança no próprio corpo e coração, se duvida desses cenários, fica perdida no meio dele. É uma cabeça que acelera, você começa a fazer uma coisa e descobre que tem outra, e descobre que tem outra, e descobre que tem outra, somente assim. E ela não consegue parar mais. E aí você vai dormir, ela tá. Ela pega no tranco, né? Parece uma Kombi velha. Pega no tranco e aí você não consegue mais parar aquele negócio de jeito nenhum. Aí você tem que tomar lá o seu tarja preta, ou não sei. Você não sabe usar, por exemplo, o outro instrumento que é o corpo para interagir, puxar a rédea da mente, falar, chega, né? Ou fazer trabalho, você vai ter, dá para fazer tudo isso, né? Dores de cabeça são atualmente, ou trabalhou demais, acelerou demais os chakras, precisa descansar, como qualquer computador, né? Que eu estou aqui no meu computador, às vezes ele acelera o processador dele, faz daqui a pouco ele esquenta, né? Você põe a mão nele, ele esquenta. Você pensa que tua mente é diferente no computador? Aliás, de onde você acha que veio um computador? A mente física é isso, é um computador. É energético, biofísico, bioquímico, mas é nada mais do que um computador que interage com a mente energética, que interage com a mente maior, né? Um transformador aí físico. Tonturas, né? Direções diferentes, sensações de incapacidade, um medo experimentado nas emoções e no corpo, mas que vem de uma história mental que me traz isso, né? Completamente diferente eu faço meditação todas as manhãs da minha vida, quando eu consigo, né? Depois de uma meditação, a mente é como aquele lago turvo, aquela bagunça que faz. Uh, uh. Aí quando assenta, presença, o olho parece que enxerga tudo com clareza, aquela coisa que você não conseguia resolver, parecia que você estava perdido, não tinha solução. Você olha para aquilo e fala, vamos por esse caminho. E depois a gente faz esse caminho. E depois esse caminho. Olha que coisa tranquila e simples, né? Ou você pode, inclusive, acessar intuições, lugares mais elevados, os teus conceitos mudam a todo momento, você não está apegado a nada, aprendizagem, curiosidade, clareza, entendimento da dualidade, né? De alguma forma, sem brigar. Nossa, será que é a espiritualidade ou a ciência? O mistério ou não mistério? O amor? Não, eu compreendo na minha meditação que tudo isso faz parte do espectro. Eu posso me curvar diante do divino e continuar estudando a ciência do espírito o tempo inteiro. Uma coisa não exclui a outra, né? Quando eu estou no mental elevado. No mental fechado, não, é uma coisa ou outra, né? É direita ou é esquerda. Ou é Deus ou é ciência, ou é A ou é B. Isso só revela uma mente, né, que foi caída num lugar de consciência baixa. E, é claro, abrindo o mental, você tem as 9 ideias santas ou iluminadas do Eneagrama, que a gente, inclusive, tem uma série de lives sobre as 9 ideias iluminadas, sobre as virtudes. Essas coisas estão todas também no curso online, Eneagrama Espiritual. Desde o primeiro momento, desde o primeiro Enneagrama, né, que é o Enneagrama aí que a Índia está fazendo em Goiânia, a primeira turma, a pessoa que está chegando agora, desde o começo, ela já vai aprendendo, entendendo os efeitos. Aliás, o primeiro dia do Enneagrama, que é o curso 1 de Enneagrama, é baseado nos centros de inteligência, né? Os tipos só vão chegar lá no segundo dia, né?
Então você vai aprender primeiro como são esses instrumentos, a senti-los, para só depois entender como uma personalidade em você se formou a partir daquilo. Porque se você não tiver esses instrumentos, ela fica, acaba sendo mais um conceito. Te traz alguns benefícios, claro, de entender reações, de perceber, mas que fica bastante limitado em termos de transformação. Angel, em relação ao mental, você, tem algo aí que você queira dizer aí sobre, né, o que que é acelerar o mental e se perder, ou perder a clareza, ou assentá-lo? Como é que funciona isso? Eu opero muito no meu mental. E vou muito para o seis, né? Meu movimento de flecha. Então, eu conheço muito bem como é esse processo de desequilíbrio, de acelerar e de fazer projeções. E eu chego a entrar em desespero. A ansiedade, para mim, vira desespero, né? Enquanto você falava, me veio na mente o quanto que tudo que a gente constrói, ele passa primeiro por um processo de mente clara, de clareza, de uma mente sóbria, né? E é onde a gente tem capacidade de visualização e de entendimento de passo a passo, de cada etapa, né? Os steps todinhos. E aí, trazendo isso para o universo da vida prática, seja ele no trabalho, seja ele na relação com outro, eu colapsei isso, eu idealizei, né? E eu consigo trazer para essa energia, porque quem materializa é o centro físico, né? O centro físico, ele tem um lugar da criação ali, o nosso útero também materno, ele tem uma função de cocriar, né? E a gente pode, a partir desse centro físico, cocriar. E com o coração também sóbrio, a gente fortalece relacionamentos, a gente utiliza do nosso magnetismo, do nosso carisma, para que a gente faça conexões saudáveis, consegue fazer um rapport, e aí a gente consegue integrar esses três centros, né? E quando a gente vai tomando consciência, eu vou fazendo os movimentos que eu preciso para trazer ele para um estado mais saudável, né? E para que haja uma liberação de fluxo também. Então, me veio muito isso para falar. E claro que nós somos humanos e o ser humano ele tem aquele efeito serrote, e ele ao mesmo tempo também consegue estar flat, né? E o quanto eu consigo manter no estado, quanto tempo a mais eu consigo me manter em estado de centramento, o quanto eu tenho me percebido, o quanto eu tenho conseguido antecipar e controlar certas reatividades mentais, emocionais. Então, o autoconhecimento e os centros de inteligência, ele nos traz muitas chaves para que nós possamos fazer escolhas diferentes para seguir na vida, né? E é de uma beleza a gente ver esse caminho de transcendência, de elevação de consciência, de autopercepção, de autorrespeito com quem eu sou, com as minhas imperfeições. Hoje só foi possível isso, e tudo bem, eu não tenho que me chibatar, sabe? Amanhã é um outro dia, e a gente inicia aí uma jornada muito bela. Com consciência e com muito respeito conosco e com o próximo. Tudo bem. E assim, só para finalizar essa parte, a gente pratica, né, no curso de Enneagrama, desde o primeiro momento, as práticas diferentes nos centros. Na percepção, perceber tudo isso que a gente falou, de tudo, de reação de energia, de ponto,
Então, a autoobservação, eu tenho que desenvolver uma capacidade de me observar. Desenvolver a capacidade de observar um pensamento, né? Algumas linhas de meditação falam muito sobre isso. Será que eu consigo pegar um pensamento no pulo e perceber de fora que eu estou pensando nisso? Isso é uma prática, eu desenvolvo com o tempo. Mas essa é uma prática, isso não significa que eu desenvolvi a capacidade de perceber uma emoção. Será que na hora que a emoção está existindo em mim, eu sou capaz de olhá-la de fora e percebê-la acontecendo, a reação que ela está dando? Isso é algo também que precisa ser desenvolvido. Perceber uma reação física, olha, eu travei, estou indo, né? Dentro do curso Enneagrama para Líderes, a gente falou um pouquinho da reatividade, ali ainda no nível físico só, né? Então, será que eu percebo que eu estou reagindo a algo? Já chegou no meu corpo? As práticas de presença, que é algo dentro do Instituto Nicolau Cursino muito fundamental, né? Desde o primeiro momento, em cada um dos programas, você vai praticar a tua capacidade de estar presente, né? No corpo, no coração e no mental, para que chegue um momento que você consiga escolher não reagir, que você consiga observar, né? Meu coração foi afetado por aquela mágoa, ele ia fazer assim, mas eu percebi, observei, respirei, abri, percebi o sentimento que estava por detrás e não reagi, né? Cuidei disso de uma nova forma. Isso é, de fato, o que se fala de uma escola iniciática, uma escola de transformação, uma escola onde, ao longo do tempo, você vai fazendo os teus processos de transformação.